Sabe aquela ideia que surge numa conversa sobre como algo do Brasil poderia ser melhor? Como é que uma coisa dessa sai do papel e vira uma lei de verdade que impacta a vida de milhões de pessoas? Bom, esse caminho é longo, cheio de etapas e reviravoltas, e tudo começa com uma palavra: proposição. Vamos juntos acompanhar essa jornada dentro do nosso Congresso Nacional? Essa é a grande pergunta, não é mesmo? Parece um labirinto, mas a gente vai desvendar esse processo passo a passo. Vamos começar pelo ponto de partida de absolutamente qualquer nova lei. E o primeiro passo dessa jornada tem um nome oficial. Antes de ser um projeto de lei, antes de qualquer debate, uma ideia precisa, antes de mais nada, se transformar numa proposição. Pensa assim: a proposição é o passaporte da ideia para poder entrar no Congresso. O regimento interno da Câmara é super claro nisso. Se um assunto vai ser discutido e votado, ele precisa primeiro ser formalizado como uma proposição. É a porta de entrada oficial, o crachá de acesso para todo o resto do processo legislativo. E é um erro pensar que toda proposição é um projeto para criar uma nova lei. O leque de opções é, na verdade, bem grande. Pode ser algo gigantesco, como uma PEC, que busca mudar a própria Constituição, ou algo bem mais específico, como uma indicação, que é basicamente o Congresso dando uma sugestão para o governo, tipo: olha, seria bom construir um hospital naquela região, hein? Cada um desses itens na lista é uma ferramenta diferente na caixa de ferramentas dos parlamentares. Ok, então a ideia já tem um nome oficial. Mas para ela nascer de verdade dentro do sistema, ela precisa seguir algumas regras bem específicas. Não é só chegar com o texto de qualquer jeito e colocar para jogo, não. Existem duas regras de ouro para começar. Primeiro, clareza. O texto tem que ir direto ao ponto, sem enrolação, sem juridiquês excessivo. E segundo, esquece o papel. Hoje tudo nasce digitalmente, é protocolado num sistema eletrônico. Pelo menos nesse ponto, o processo legislativo já chegou no século XXI. Se a proposição passou por essas regrinhas iniciais, agora começa a verdadeira prova de fogo. A análise nas comissões. É aqui que a ideia sai do campo das intenções e começa a enfrentar o olhar crítico dos especialistas. E a principal arma dessa fase tem um nome: parecer. Pensa no parecer como se fosse uma análise técnica, um laudo. É o documento oficial em que a comissão diz de forma bem fundamentada se a proposta é boa, se é constitucional, se precisa de ajustes ou se, olha, é melhor nem seguir adiante. O processo é bem metódico. Primeiro, a proposta é enviada para a comissão certa. É um projeto sobre educação? Vai para a comissão de educação. É sobre meio ambiente? Para a comissão de meio ambiente. Cada macaco no seu galho. Depois, um deputado da comissão é escolhido para ser o relator. Essa pessoa vira uma espécie de investigador principal do caso. É responsabilidade dela estudar a fundo a proposta e escrever a primeira versão do parecer. E aí vem o momento crucial. A comissão inteira se reúne para debater e votar aquele parecer do relator. Esse é o primeiro grande teste da proposta. É aqui que o destino dela começa a ser traçado. Ela pode ser aprovada, rejeitada ou bastante modificada. E não se deve subestimar o poder das comissões, viu? Existe uma regra que é praticamente uma morte súbita. Se todas as comissões que precisam analisar a proposta derem um parecer contrário, fim de jogo. A proposta é arquivada na hora, sem nem chegar perto do plenário principal. Mas e se a proposta tem uma boa intenção, mas o texto não tá legal? É aí que entram as emendas. Elas são as ferramentas para ajustar, consertar e, claro, mudar o rumo da discussão. Nesse ponto, o processo vira quase um jogo de estratégia. Os parlamentares têm várias cartas na manga. Como uma emenda supressiva, eles podem apagar um trecho polêmico. Como uma aditiva, podem incluir algo que ficou faltando. Querem trocar tudo? Usam uma substitutiva. E a aglutinativa é tipo uma fusão, que junta várias ideias em uma só. É a política acontecendo ali, nos detalhes, esculpindo o texto da futura lei. Mas o onde e o como se apresentam essas emendas faz toda a diferença. Lá na comissão, o debate é mais técnico, mais flexível, quase como uma oficina. Mas quando a proposta vai para o plenário, o grande palco com todos os deputados, o jogo muda. As regras para apresentar emendas ficam muito mais duras. A lição é clara: quanto mais a proposta avança, mais difícil fica de alterá-la. Depois de sobreviver às comissões, aos debates e às emendas, a proposta ainda precisa encarar seu adversário mais implacável. Um inimigo que não negocia e que ninguém consegue vencer: o tempo. O Congresso funciona em temporadas de 4 anos, chamadas de legislaturas. E a regra é brutal. Quando a legislatura acaba,
A imensa maioria das propostas que não foram votadas até o fim são simplesmente arquivadas. Todo o trabalho, todos os pareceres, puf, vão para o arquivo morto. É um verdadeiro reset legislativo, que força muitas ideias a começarem tudo, de novo, do zero. Mas, claro, existem exceções. Algumas propostas têm um tipo de imunidade contra o relógio. Projetos que vêm da iniciativa popular, propostas de novos códigos, tratados internacionais, essas são consideradas tão importantes que sobrevivem ao reset e continuam sua jornada na legislatura seguinte, de onde pararam. Ou seja, o ponto-chave para entender tudo isso é o seguinte: uma proposta não está só numa batalha por votos e apoio político. Ela está o tempo todo numa corrida desesperada contra o relógio. Essa regra até ajuda a não criar um acúmulo infinito de projetos, mas o efeito colateral é que muitas ideias boas precisam recomeçar essa maratona do zero a cada 4 anos. E depois de entender toda essa jornada, fica uma pergunta no ar, não fica? Quantas boas ideias, quantos projetos que talvez pudessem melhorar o país de verdade acabam na gaveta do tempo a cada 4 anos? Não porque eram ruins, mas simplesmente porque o cronômetro zerou. É uma reflexão importante sobre o ritmo da nossa democracia.